Ueda apontou uma arma para Musashi e disse: "Pare. Não se aproxime mais. Apenas saia de Kyoto." Enquanto isso, Denshishiro já estava em frente ao templo Regioin. "Onde está Musashi? Ele ainda não chegou?" perguntavam aqueles na multidão. Ozugi passou por todos eles, os empurrando, para assistir a luta bem de perto. "Eu tenho que ver. Tenho que testemunhar a morte do meu inimigo mortal." Entre a multidão também estavam Otsu e Jotaro. Otsu preferia ficar longe. "Mas não dá pra ver nada daqui. Você pode não querer ver, mas eu sou discípulo dele. Tenho que ir lá ver meu mestre." Discípulo de Musashi? Aquele pirralho? Só pode ser piada. "Como é que é?" Takuan também estava por ali. Enquanto isso, Ueda ainda estava no caminho de Musashi. "Apenas dê meia volta. Desista. Deixe Kyoto." "O quê? Se eu fizer, nunca mais teremos que ver um ao outro." Algumas pessoas que estavam indo para o templo viram a cena. "Ei, aquele é Musashi. E aquele é Ueda Ryohei, o discípulo graduado do clã Yoshioka. Ele está segurando uma arma. Mas Musashi lutará com Denshishiro. Ueda vai atirar nele antes do duelo. Os Yoshiokas estão recorrendo a meios desleais." Pense nisso. O que começou tudo isso foi sua ambição vulgar. E agora você conseguiu o que queria. Todos sabem que você matou Seijuro. Até mesmo fora de Kyoto, sua ambição foi realizada. Agora chega. Dê mais um passo e irá se arrepender. Ueda, eu ficaria com mais medo de você se estivesse manejando um graveto. Musashi se atirou contra a arma, de forma que ela ficasse encostada em seu peito. Armas de fogo não combinam com você. Ueda, percebendo que o blefe não funcionaria, jogou a arma no chão. Claro que não. Isso é um pedaço de lixo. De qualquer jeito, acho que ela estava quebrada. Eu nem mesmo sei como atirar. E agora? O que eu posso fazer? Por favor, esqueça o duelo e deixe Kyoto. Musashi o ignorou e passou por ele. Musashi, vou te dizer a diferença entre Seijuro e Denshishiro. Hã? Se você tiver sucesso em matar Denshishiro, nós iremos buscar vingança. Esse será o único propósito de cada um dos discípulos da escola Yoshioka. Musashi não falou nada. Nem cessou o passo. Musashi estava atrasado. Já havia passado da hora marcada. Mas ele finalmente chegou. O que é toda essa multidão? Ei, com licença. Assista daí, não tem mais lugares. Otsu viu ele, abraçou Jotaro e começou a apertá-lo sem perceber. Ela estava rindo, porque Musashi parecia um bocó tentando passar, todo sem jeito. É o Takezo, ela pensou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Sem saída, Musashi começou a empurrar. O tumulto fez Jotaro, Takuan e Ozugi o verem também. "Seu bastardo!" Musashi finalmente atravessou a multidão e chegou até Denshishiro. Ufa. Podemos começar. Enquanto isso, Matahashi estava preso na mansão Yoshioka. Dormia que roncava. "Levanta, seu pilantra!" Ele foi levado para fora. É o dia do duelo. E parece que Kojiro fugiu. Gostaria de se explicar, Kojiro? Bem, agora não há mais necessidade de um substituto. Então não importa. Que amigo ele se mostrou, hein? Hã? Que olhar é esse? Vocês acham que podem rir de mim? Em vez de assistir ao grande duelo, caras como vocês têm que me vigiar. Dentre os Yoshiokas, vocês devem ser a escória da escória. São assim tão diferentes de mim? Velhos demais para realizarem seus sonhos. Então vocês descarregam suas frustrações em alguém como eu. Que piada. Podem estar associados à grande escola Yoshioka, mas vocês são a classe mais baixa aqui. Não são melhores, nem que o inseto na parede. A maioria dos samurais é assim. Poucos são grandes homens. A maioria deles só zune por aí feito mosca. Parasitas dos homens a quem servem. Você fala demais. Caras como vocês não são melhores do que eu. Quê? Matahashi foi lançado ao chão novamente. 3 moscas insignificantes. Aposto que nenhum de vocês sequer matou alguém. Eu já. Eu lutei pelo lado derrotado em Sekigahara, mas consegui matar 7 homens. 7. Na verdade, foram só 4. Eu tinha 17 anos. Depois, numa briga em uma casa de jogos, não tive escolha a não ser matar vários homens. Na verdade, foi só um. Eu sempre tive que recorrer à espada. Nasci com um gênio violento. E então,
O que acham disso? Vou enfrentar vocês agora mesmo. Você está desarmado. Temos sua espada, seu idiota. Seu único talento é mentir. Tenho certeza que você nunca matou ninguém. Ai, você é patético. Muito irritante. Não suporto essa sua aparência ridícula. Eu vou morrer. Nos deram ordem para fazer o que quisermos com você. E você tem razão. Sempre fomos rebaixados na escola. Então estamos descarregando nossas frustrações em você. É por isso que vamos nos divertir muito. Ai, eles vão me matar. Os bastardos vão me matar. Vão me esmagar como uma formiga. Takesu. Antes da luta começar, voltou a nevar. Aquele é mesmo Musashi? Ele não está com aquela sede de sangue, como um humano. E olhe para a expressão estúpida em sua face. Ele está confiante demais. Agora que derrotou Seishuro, não está mentalmente preparado para este duelo. Falta de respeito para com o oponente é uma enorme fraqueza. Uma oportunidade para nós. Denshishiro Sensei. Musashi não é para ser temido. Esse desprezo. Ele está relaxado, mas ainda tem consistência. Já presenciei isso outras vezes. Para Denshishiro, Musashi estava parecendo Seishuro. Sim, entendo. Agora posso aceitar o fato deste homem ter matado meu irmão. Denshishiro sacou a espada. A luta já estava acontecendo na mente de Musashi. Ele projetava o melhor contra-ataque, após a primeira investida do oponente. Diminuindo a distância entre nós, usando a espada curta. Não, a espada longa também deve funcionar. Por que ele não saca? No que está pensando? Uma posição elevadíssima. Com esse físico intimidador do Sensei Denshishiro na sua frente, a maioria perderia a vontade de lutar, disseram os discípulos. Mas era exatamente o contrário. Quando Denshishiro mudou a postura, os discípulos ficaram confusos. Ele deve ter percebido alguma coisa. Mudou de posição para prevenir que Musashi se aproxime. Soque! Soque sua espada, Musashi. Musashi ainda estava imerso nas projeções. Vou te guardar assim. Ou talvez... Soque! Assim. Denshishiro mudou de posição de novo. Não importava a posição. Musashi sempre projetava um jeito de matá-lo. Vamos, comecem de uma vez. Fica quieto. Já começou. Oh. Musashi começou a caminhar lentamente na direção do oponente. Assim. Os sons que Kojiro emitia. Uma voz áspera que contrastava com aquela face pueril. Ainda ecoava dentro da cabeça de Musashi. Denshishiro estava erguendo a espada. Um movimento fazendo um arco. Essa era a brecha. Musashi avançou rapidamente e atacou antes que ele completasse a postura. Mas havia algo errado. Ele não havia sacado. Denshishiro o empurrou contra o piso elevado do templo, a fim de fazê-lo se chocar lá e perder o equilíbrio. Então disparou uma investida. Mas Musashi saltou para trás e subiu no templo, evitando o golpe. Musashi ficou boquiaberto. Ele não havia percebido que estava com as mãos nuas. Não me admira que minhas mãos pareçam tão leves. Erro meu. Finalmente sacou. Lembrou de sua primeira luta contra Denshishiro. Está dizendo que me dará mais tempo?
O tempo é igual para todos, inclusive para mim. Um ano. O mesmo ano. Um mero ano. Estou te vendo agora, como se olhasse para o mesmo de um ano atrás. Denshishiro, não consigo mais te entender. Lembro que há um ano eu era só um caipira imaturo. Ainda é! Nada temia, nada tinha a perder. Eu tinha ainda meu espírito de luta, o espírito para desafiar os Yoshioka e um temperamento explosivo. Isso me enrijeceu, me poliu. Você pôde facilmente intervir nessa fase da minha vida. E o resultado? Fiquei inquieto por 3 dias e 3 noites. Faz um ano desde então. Comparado com aquela época, você está apenas meio passo à frente. Denshishiro. Não pode me matar. Podemos cancelar este duelo? Denshishiro soltou um grito ensurdecedor. Por que está berrando desse jeito? É assim que deveria brandir sua espada? Ele é muito rígido. Sua espada não atingirá o alvo. Então você nunca me alcançará. Era o segundo golpe que Denshishiro errava. Os discípulos viam aquilo como algo positivo. Significava que ele estava pressionando. Mas, mais uma vez, era o completo oposto. Qual a intenção por trás de sua espada? Você tem a forma correta, mas é uma espada que se apresenta como sendo adequada para a prática da esgrima. Ela não me desafia. Denshishiro atacou novamente. Utsu tapou os olhos, mas mais uma vez, o ataque não encostou na carne de Musashi. Está nevando mesmo. No inverno em Kyoto. Sempre neva tanto. Denshishiro avançou mais uma vez, aos berros. Não pode ouvi-la, Denshishiro. A voz da sua espada. Espere. Só espere. Se você pudesse me usar corretamente, nada seria capaz de ficar no seu caminho. Sinto muito. Musashi bloqueou a espada de Denshishiro, a quebrando ao meio. Ele estava vulnerável, mas Musashi não atacou. Por que não termino isso? Os Yoshioka pediram uma pausa para trocar a katana de Denshishiro. Você consegue? Está pressionando ele. Denshishiro ficou confuso. Era isso que parecia de fora? Musashi lembrou do que Myoshu falou. Tudo bem em fugir, se não quiser lutar. É só uma luta idiota. Espadas são só ferramentas para matar. Uma espada não pode parar a outra. Denshishiro respirou fundo e foi motivado pelos discípulos. Mas ele já havia sido derrotado e sabia muito bem disso. Pensou em sua esposa e filha. Eu só pensava em vencer este duelo e continuar minha vida. Mas parece que não posso esperar tanto. Joguei fora minha chance de permanecer vivo. Eu desisti desse futuro. Avante! Para dentro do seu alcance. Eu vim aqui para vencer. Mas Musashi, sinto que não será o bastante. É tão doloroso. Eu nasci em uma família da espada. Gabava-me das minhas habilidades atuais, as quais alcancei através de muito estudo. Entretanto, por causa disso eu entendi uma coisa, Musashi. Você está muito além de mim agora. A distância entre nós se tornou insuperável. Avante! Eu joguei tudo fora. A vitória. Até meu futuro. Só estou aqui por um motivo. E não é para vencer. Musashi. Só estou aqui para acabar com a sua vida, seu bastardo. Essa é a única razão da minha vida. Quanta estupidez! Aquela era a voz de seu pai, o lendário Yoshioka Kenpo. Mas é a sua cara. Seijuro se foi. Esqueçam. É por causa dessa sua falta de visão que você não se tornou o chefe da família. No entanto, é esse amor pela vida alheia que atrai pessoas ao seu redor. Essa é a característica que eu mais gosto em você. Estou sempre olhando por você, Denshishiro. Kenpo se foi. A visita fez Denshishiro chorar.
Avante. Só mais um pouco para eu entrar no seu alcance. Avante. Então Denshishiro sorriu. Sou filho de Yoshioka Genpo. Yoshioka Denshishiro. Eu usava o nome de meu pai a fim de parecer mais forte. Mas hoje, luto para proteger esse nome. Avante! Denshishiro avançou. Musashi disparou uma investida antes que Denshishiro completasse o movimento, arrancando sua mão esquerda. Denshishiro então o agarrou e o puxou para perto com o que sobrou do braço. Então abriu um sorriso medonho. Agora você é meu! Denshishiro ergueu a katana para disparar o golpe final. Mas parou. Otsu não olhou. Do início ao fim. No momento em que Denshishiro o puxou para perto, Musashi usou a wakizashi e abriu sua barriga. Os céus. Musashi. Muito bem. Fez muito bem. Indo tão longe em um ano. Estou feliz por você ser meu último oponente. O que há com você? Anda logo e caia. Não fui eu o único vencedor? Denshishiro largou a espada e ergueu sua mão, chamando por seu pai. Denshishiro, isso é a sua cara.